eu quero falar sobre escatologia e quero falar de um assunto muito importante. Você sabia que nenhum dos teólogos da época de Jesus Cristo conseguiram entender a chegada do Messias como cumprimento de tudo que estava escrito no Antigo Testamento? Outra coisa interessante, um dia os escribas chegaram para os discípulos e disseram: vocês estão seguindo o Messias errado. Mas por que estamos seguindo o Messias errado? Porque vocês ficam sabendo que antes do Messias, Elias deve aparecer. E cadê Elias que não chegou ainda? E os discípulos, com essa dúvida, perguntaram para Jesus no Monte da Transfiguração, aonde Jesus havia acabado de se revelar em glória, revelando para os discípulos que ele era o verdadeiro Messias. Mas para tirar todas as dúvidas, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, acreditamos que tu és o Messias. Mas os escribas estão dizendo que antes do Messias, Elias deve aparecer. Mestre, cadê Elias que não apareceu ainda? Aí foi quando Jesus disse: Elias já veio e vocês não perceberam. E eles ficaram se perguntando quem era Elias que já havia aparecido. E de repente, alguns começaram ali a conversar e chegaram em comum acordo. Será que Elias que Jesus está se referindo era João Batista? E Jesus ouviu de largo e disse assim para os discípulos: se vocês quiserem dar crédito, João Batista era o Elias que havia de vir. Então, meus irmãos, percebe-se que os teólogos do passado, os escatólogos do passado, não conseguiram entender a chegada do Messias e não conseguiram entender a chegada de Elias, que era João Batista. O mesmo nó vai se dar no cenário final. 70% dos teólogos não vão conseguir interpretar a chegada do cenário final. E é por isso, meu irmão, que o Senhor Deus vai ter que mandar as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11 e o versículo 3. Mas por que que o mesmo nó que aconteceu no passado vai acontecer no futuro também? Irmãos, preste atenção. A maioria dos teólogos diz o seguinte, que os 7 selos do Apocalipse, capítulo 6 ao capítulo 20, se refere aos 7 anos da grande tribulação. Esse é o primeiro erro na escatologia bíblica. Pois 7 selos, meu irmão, não representa 7 anos de tribulação, não. 7 selos do Apocalipse representa os acontecimentos em toda a história da humanidade e não dos 7 anos. Esse é o primeiro grande erro que os teólogos da Terra cometem. Observe, meu irmão, que o cenário escatológico começou na fundação do mundo. Foi lá que Deus escreveu os 7 selos do Apocalipse, da revelação que viria no futuro. Pois Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Observe também no livro de Mateus, capítulo 25 e o versículo 32, que diz assim: vindes bendito de meu Pai, possuí por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Percebe-se que o cenário escatológico começa desde a fundação do mundo. Está escrito também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20, que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, já estava preparado ainda antes da fundação do mundo. E o reino também Deus preparou desde a fundação do mundo. E isso é tão lógico que em Gênesis 3:15, o Senhor Deus já falava do cenário escatológico do futuro, quando diz assim: e esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a semente da mulher que vai ferir a cabeça da serpente está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que no grande dia do Armagedon vai destruir o anticristo. Observe que no livro de 2 aos Tessalonicenses diz isso, que o Senhor Jesus vai destruir o líder do inimigo com o assopro da sua boca. E está escrito também
Em Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo dizendo que o Senhor Deus em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E isto está se referindo quando Jesus vier lá no Monte das Oliveiras para destruir o líder central do inimigo. Pois observe que esse líder, o inimigo já fazia referência lá na tentação do deserto, onde Jesus estava sendo tentado pelo diabo, e o inimigo diz para Jesus: tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. O inimigo estava oferecendo a liderança espiritual da Babilônia no sentido futuro. Mas o Senhor Jesus disse: vai de Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Pois na realidade o Senhor Jesus, ele já tem uma liderança pré-determinada pelo próprio Deus, aonde ele é quem vai tomar posse dos reinos do mundo na 7ª trombeta. Apocalipse 11, versículo 15. E é ele que vai assumir eternamente a liderança espiritual de Jerusalém e não da Babilônia. Então, meu irmão, esse cenário profético está descrito em Gênesis 3, versículo 15. E se você observar também o Apocalipse capítulo 5, vai dizer que o livro selado estava escrito por dentro e por fora. Escrito por dentro está se referindo a acontecimentos futuros. E escrito por fora está se referindo a acontecimentos do passado. Observe que o livro estava selado com 7 selos. Escrito por dentro, futuro, e escrito por fora, acontecimentos do passado. Pois, na realidade, os 4 cavaleiros do Apocalipse já se cumpriu a partir do Antigo Testamento. Se inscreva no meu canal e ouça esta mensagem. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, a mulher e o dragão, Apocalipse capítulo 12, também já se cumpriu. Eu acabei de gravar um vídeo agora. Observe também que as 4 trombetas do Apocalipse também já se cumpriram, pois a 4ª trombeta tocou em 1947. Então, meu irmão, dizer que 7 selos representa 7 anos da grande tribulação, essa é uma grande furada na escatologia bíblica. Então preste atenção. Observe que tem pessoas que dizem assim: se o Apocalipse foi revelado para João depois do ano 70, como que o Apocalipse está se referindo ao Antigo Testamento? Como que o Apocalipse se refere a Jesus também? Não tem como. Tem pessoas que dizem isso. Mas na realidade, meu irmão, Deus ele projetou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Esse cenário é profético, pois na realidade, desde que Adão chegou até o cenário final, vai se completar em 6 dias. E o 7º é o descanso que se refere ao milênio. Pois na realidade a Bíblia diz, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para Deus, meu irmão, desde a criação do homem até hoje, passou-se só 6 dias, porque o nosso relógio é Cronos, e o relógio de Deus é Kairos. Para Deus, meu irmão, os 7 selos do Apocalipse foi escrito ontem, há 6 dias atrás. É por isso que os 7 selos refere a acontecimentos do passado, do presente e do futuro. Então esse é o primeiro erro dos escatólogos, dos teólogos, em dizer que 7 selos representa 7 anos da grande tribulação. Mas qual é o segundo erro que os escatólogos cometem? É dizer que a última trombeta que Paulo se referiu, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, não é a mesma última do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Os teólogos deixam entender que existem outras trombetas escatológicas para que o arrebatamento seja na última trombeta, dizendo assim que a última trombeta que o apóstolo Paulo se referiu não é a mesma do Apocalipse 11, versículo 15. Então esse é o segundo erro, pois na realidade a escatologia é um corpo, e esse corpo começa no livro de Gênesis e termina no livro do Apocalipse. E nesse corpo, meu irmão, não pode haver 2 livros selados,
Não pode haver duas sequências de 7 selos. Não pode haver duas sequências de 7 trombetas e nem de 7 pragas. Se isso acontecer, a própria escatologia ela vai se atrofiar. Quando a Bíblia diz que o arrebatamento vai ser na última trombeta, meu irmão, é a última trombeta do Apocalipse, sim. Mas a última trombeta do Apocalipse dá início de milênio. E daí, meu irmão, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos informa assim. A Bíblia diz que o dia do Senhor, que é o milênio, virá como ladrão de noite. Isso quer dizer o quê? Que quando a igreja for arrebatada, já é final de tudo. O dia do Senhor, que é o milênio, virá como ladrão de noite. Isso quer dizer que quando tocar a trombeta do arrebatamento, não terá mais 7 anos de tribulação. Já terá passado todo o cenário. E o dia do Senhor vai chegar como ladrão. Vai passar no oculto aos olhos de toda a humanidade. Então esse é o segundo erro grotesco. Dizer que a última trombeta do apóstolo Paulo não é a mesma última do Apocalipse. Então, você procure no Antigo Testamento e no Novo Testamento sequências de trombeta para que o arrebatamento seja na última, a não ser a do Apocalipse. Você não vai encontrar. Então, meu irmão, se dobre à palavra de Deus. Terceiro grande erro é dizer que a última semana de Daniel, das 70 semanas, Deus pegou e entregou para o anticristo. Esse é o terceiro erro grotesco. É dizer que a última semana Deus entregou para o anticristo. Não, meu irmão. A última semana Deus entregou para o Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no meu canal e ouça a mensagem que eu prego, que quem fez uma aliança com muitos por uma semana foi o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E não será o anticristo de maneira nenhuma. E outra coisa, Jesus cumpriu a metade, os 3 anos e meio, o seu ministério. E quem vai cumprir a outra metade, nos 1260 dias, não é o anticristo. Ele vai estar no cenário. Mas quem vai cumprir a outra metade da semana são as 2 testemunhas do Apocalipse 11, versículo 3. E qual é o quarto grande erro? É querer fazer dobradinhas com versículo que é taxativo. Por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que diz assim: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa e nem na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Não adianta, meu irmão, você fazer dobradinha com esse versículo para dizer que a igreja não passa pela marca da besta. Não adianta você fazer dobradinha com essa referência bíblica, porque não tem dobradinha para convencer esse versículo que a primeira ressurreição não vai acontecer depois da marca da besta. É claro o versículo em dizer: esta é a primeira ressurreição. Não está dizendo que é uma das primeiras ressurreições, não. Esta é a primeira ressurreição. Então, meu irmão, aceite o que a Bíblia diz, ok? E eu quero encerrar falando sobre o quinto grande erro que os teólogos cometem. É achar que o anticristo ele virá da história de Israel, ou da sequência de história de Israel. Não, meu irmão. O anticristo ele não vem de uma sequência da história de Israel. Quem veio na sequência da história de Israel foi o Messias, foi Jesus Cristo. O anticristo ele vem numa sequência da história de Babilônia, pois a Babilônia começa com Babel. De Babel, espiritualmente, veio a Babilônia de Nabucodonosor. Leia lá Daniel capítulo 2, que você vai ver os artelhos, os 10 dedos misturados com barro e ferro, se referindo à Babilônia. Observe, meu irmão, no Apocalipse 17, está claro que o líder espiritual do futuro, o anticristo, ele vai vir da Babilônia. Apocalipse 17. E eu quero dizer uma coisa para você. A Babilônia não é Jerusalém.
Jerusalém é Jerusalém. Jerusalém não vai cair. Babilônia é Babilônia. A Bíblia diz que a Babilônia está situada sobre 7 colinas, 7 montes. Pesquise no YouTube e veja qual é a cidade que está situada sobre 7 colinas. Não é Jerusalém, porque Jerusalém não vai ser destruída. Apocalipse 18, a queda de Babilônia, não está se referindo a Jerusalém, viu, meu irmão? Não está se referindo a Jerusalém. E o líder espiritual falso que vai vir no meio da humanidade não será de Jerusalém, será da Babilônia. Apocalipse 17. Leia todo o Apocalipse 17 e você vai ver que Babilônia é Babilônia e Jerusalém é Jerusalém. Babilônia vai ser destruída. Apocalipse 18. E Jerusalém, a verdadeira mulher, vai permanecer para sempre. Apocalipse 21 e o Apocalipse 22. Então, meu irmão, preste atenção no que eu falei, se inscreva no meu canal e ouça os meus vídeos, que você vai entender mais sobre o cenário final, sobre o cenário da vinda de Jesus. Deus abençoe, eu agradeço por ouvir mais essa mensagem, em nome de Jesus.